Aleluia. Convido você, meu amado, minha amada, a se colocar na presença do nosso Deus, para que possamos juntos adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, agradecê-lo por mais um dia de vida. E aí onde você está, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e que você buscasse na sua memória tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Como foi a sua semana? Onde Deus agiu na sua vida durante esse tempo? O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem proporcionado a você na sua caminhada? E se você tem motivos de agradecimento, se você tem motivos de adoração, se você tem motivos de gratidão, entregue ao Senhor agora. Este é o louvor de gratidão que pode sair da sua boca neste momento, do seu coração, do seu espírito. Deus, Ele se agrada de uma vida de gratidão. Deus se agrada deste posicionamento de gratidão. E se você tem algum motivo, apresente ao Senhor agora. Deus está aqui, porque a palavra nos garante que onde dois ou mais se reúnem em seu nome, ali Ele se faz presente. Deus está aqui. E o Espírito Santo, obviamente, também está, porque Ele está dentro de nós. Então esta conexão com o Senhor, através do Espírito Santo, pode se dar neste momento de uma forma única, de uma forma especial, de uma forma sincera, de uma forma humilde. Como você está agora, não importa. Deus quer você do jeito que você está. Deus está aqui. E Ele quer falar com você do jeito que você está, da forma que você está. Deus, Ele vai te ouvir. Você tem motivos de gratidão? Pensa na sua semana, pensa em tudo aquilo que Ele fez para você, pensa em tudo aquilo que Deus fez por você, pensa nas coisas simples. Não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo extraordinário. Pensa no ar que você respirou, pensa no alimento que você comeu, na vestimenta que você pôde vestir. Pensa no teto que Ele te deu. Pensa na vida que Ele te deu, pensa no Espírito Santo, pensa nas promessas de Deus para você. E o convite é para que possamos externar esta gratidão a Deus, porque Ele é digno. E se nós temos algo, é porque o Senhor nos deu, porque a palavra de Deus diz que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Apresente ao Senhor agora. Não é por acaso que você está aqui. Você não veio aqui para viver um entretenimento, para dar somente um abraço no teu irmão. Você veio aqui para viver algo maior do que isso. Você veio aqui para viver algo extraordinário na presença do teu Deus. E você vai viver isso aqui, agora. O salmista uma vez ele disse assim: olha, não há lugar melhor para estar do que na presença do meu Deus. É melhor um dia na presença do meu Pai do que 1000 dias fora desta presença. Você está no lugar certo, você está na hora certa, você está na companhia certa. Não vamos perder a oportunidade de viver este momento, este tempo na presença do nosso Deus e contemplar a sua presença, contemplar tudo aquilo que Ele vai nos entregar nesta manhã. Mas nós também podemos entregar algo a Ele, e não é algo de valor material, é algo muito maior do que isso. É o nosso louvor, é a nossa gratidão, é a nossa vida, é o nosso espírito, é o nosso corpo. Podemos entregar tudo isso a Ele agora. Então este é o convite, meu amado, para que você viva este momento intensamente, integralmente, que nada possa atrapalhar a tua comunhão com o teu Deus hoje. Que os problemas que estão na sua vida possam agora ficar lá fora. Eles não vão desaparecer, não é uma mágica. Eles certamente continuarão lá. Mas este momento agora, ele é único. Este momento agora, ele é especial.
neste momento agora, ele é seu, ele é um presente que Deus te deu, e nada nem ninguém vai atrapalhar esta comunhão neste momento, em nome de Jesus. Seja bem-vindo neste lugar, Deus amado, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Deus, o Senhor será adorado neste lugar, Senhor, por um pequeno povo, Senhor. O Senhor será grandemente exaltado aqui, Senhor, adorado, cultuado neste lugar. Para isso estou aqui, Senhor, e eu te agradeço por esta família, por esta igreja, por este ministério, pelas vidas que te servem neste lugar, Senhor. Porque se tem uma porta aberta é porque alguém abriu. Se tem uma cadeira limpa é porque alguém limpou. Se tem um som aqui é porque alguém está tocando. Se tem, Senhor Deus, uma tecnologia é porque alguém está operando. Se tem um café ali é porque alguém colocou. Se tem uma cadeira, Senhor Deus, organizada é porque alguém organizou. Por isso eu sou grato a Ti, Senhor, por todos que servem neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu convido você, meu irmão, a viver tudo aquilo que Deus tem para você hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu saúdo a igreja com a paz de Deus. Amém, amém. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração neste lugar. Saúdo também aqueles que nos acompanham da internet, sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. Que você possa ficar até o final conosco. Amém, queridos? O louvor, ele, além de nos conectar com Deus de uma forma muito bonita, ele prepara, né, o nosso coração, ele nos prepara para recebermos uma semente. Então a pergunta é, está preparado para receber uma semente agora, meu irmão? Amém? Que esse coração realmente esteja preparado para receber a semente que Deus vai derramar hoje, né, para que essa semente possa ser germinada e frutificar. Não permita que nada, nem ninguém, sufoque esta semente. Algumas atitudes podem sufocar a semente, ela não vai germinar. Uma delas é a falta de fé. Ou seja, se não recebermos a palavra com fé, de nada ela valerá. Algo também que pode sufocar esta semente são as preocupações da vida. Também. Se estivermos muito preocupados com os nossos problemas, a semente vai cair também e não vai cair em um terreno fértil. Então esse coração ele deve estar primeiramente sedento para receber a semente, crendo que essa semente é realmente derramada pelo Pai, por algum propósito. Amém, queridos? E assim então que o próprio Deus possa derramar, né? Que o próprio Espírito Santo possa derramar, e que o homem que está aqui seja somente um instrumento nas mãos de Deus. Somente o agricultor que vai ali jogando a semente. Amém? Mas essa semente, ela tem poder para transformar a nossa vida. Amém? Então assim eu convido você, meu amado, minha amada, a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1. E nós vamos então meditar nesta carta, nós vamos ler, nós vamos meditar, e que o Senhor então possa extrair desta porção riquezas que possam transformar a nossa vida, amém? Aleluia. Eu convido você para que se levante, e nós vamos ler a palavra de Deus. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela minha vida, pela oportunidade que temos de estarmos aqui na casa do Pai. Obrigado, Pai, por esta porta aberta. Obrigado pelo povo que se ajunta neste lugar. Obrigado porque aqui é um lugar de comunhão, um lugar de adoração, um lugar de oração, ao qual chamamos igreja, Pai. E eu te louvo por cada um que está aqui. Eu peço que o Senhor prepare o coração agora para receber da tua semente, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, repreender todo o mal, todo o cansaço, toda a distração, todo o sono, tudo aquilo que o inimigo vem fazer para que essa semente não caia em terra fértil. O Senhor está repreendido agora em nome de Jesus.
E que possamos agora nos conectar contigo através da tua palavra, Senhor Deus. Venha falar com o teu povo, venha falar conosco, Pai. Revela, Senhor, a tua vontade. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz a palavra de Deus aqui, escrita por Tiago, à igreja, aos cristãos ali do primeiro século, passando por período de grande provação, período de grande tribulação, de grande perseguição. E nós já lemos isso aqui no culto anterior, onde Tiago diz ali no versículo 2, que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Então Tiago está falando para um povo, para uma igreja que passa por provações, mas ele nos orienta como devemos passar por estes períodos, por essas dificuldades. E ele disse também aqui, que existe um objetivo no versículo 3, e o objetivo é para que a nossa fé possa ser provada, e sendo provada, isso produzirá em nós perseverança, ou seja, a provação vem para nos formar, para que possamos ser cristãos maduros, cascudos, para que não sejamos levados de um lado para o outro, com um vento de doutrina, para que possamos estar firmes em Cristo Jesus, amém? E hoje nós vamos ler então, a partir do versículo 9, e dentro deste contexto de provações, Tiago fala assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar, porque será necessário. E a partir do versículo 9 ele diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. E no verso 12 ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus seja louvado por isso. Glórias a Deus, porque no fim da provação existe uma grande bênção. No fim da prova existe uma coroa, a coroa que Deus prometeu aos que o amam, amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Então, esta é a carta de Tiago, no seu capítulo 1, capítulo 1, falando com pessoas que passavam por momentos de provações, momentos de tribulações, momentos difíceis em sua vida. E nós conhecemos um pouco da história da igreja, no seu início, grande tribulação, grande perseguição, por conta do evangelho. As pessoas se convertiam ao cristianismo, e elas eram perseguidas por isso. Muitos tinham que abandonar as suas casas, sair do lugar onde nasceram, ir para outros lugares, para que pudessem continuar a sua vida. Então é uma carta de encorajamento a essas pessoas, encorajamento no meio de uma grande dificuldade, encorajamento no meio de um grande deserto. E quem aqui nunca passou por um deserto? Digo mais, algumas pessoas aqui estão passando pelo deserto. Então esta carta é para você, esta palavra é para você, esta mensagem é para você. Basta então nós nos atentarmos àquilo que está escrito aqui, para que possamos passar pela prova. E o exemplo que ele dá aqui, no versículo 9 e no 10, é o exemplo de pessoas que estão em condição humilde, e de repente estão numa boa condição de vida financeira. E aí no outro versículo ao contrário, pessoas que eram pessoas bem-sucedidas, e ele fala de riquezas, de coisas materiais, mas por algum motivo não tem mais aquela riqueza. E ele orienta ambos
a se orgulharem na condição em que estão. O que Tiago está dizendo é o seguinte: não seja inconstante. Não seja inconstante. Sabe aquele crente que quando as coisas estão boas, ele está sempre alegre, ele está sempre disposto, ele está sempre com um sorriso nos olhos. Mas quando as coisas não estão bem, muda o semblante. Não existe mais sorriso, não existe mais alegria, não existe mais disposição, porque a situação mudou. E o que o Tiago está dizendo é o seguinte: não importa do jeito que você está, se orgulhe no Senhor, porque Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Deus é o Deus dos vales e Deus é Deus dos montes. Ele não é somente Deus quando você está bem, Ele não é somente Deus quando as coisas estão indo bem na sua vida, Ele também é o seu Deus, é o mesmo Deus quando as coisas não estão boas, quando a situação está difícil. Então Ele é o Deus de fora do deserto, mas Ele também é Deus do deserto. É mais ou menos isso que Tiago está falando. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando ele fala assim, olha, aquele que tem condição humilde, quando ele está em uma nova condição, se orgulhe no Senhor. Mas aquele que tem uma condição boa, mas que não está mais, também se orgulhe disso. Porque a riqueza nesse contexto espiritual não vale de nada. Ele fala aqui que o rico passará como a flor do campo, que uma hora está linda, maravilhosa, mas daqui a pouco ela seca, murcha e cai. Ou seja, do que vale a riqueza que você tem? Do que vale a riqueza que você tinha? Não tem mais, acabou. O que ele está dizendo aqui é que podem existir situações na nossa vida em que estamos em uma situação difícil, mas aí tudo muda, as coisas melhoram, a situação melhorou. Eu era pobre, agora eu sou rico. E se Ele orienta essas pessoas nesta condição a continuarem fiéis ao Senhor, aquele que tem condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E este orgulhar-se não é aquela coisa de orgulho ruim. Não é orgulho relacionado à arrogância, é orgulho de uma satisfação por uma situação boa. Algo bom aconteceu, e aí a pessoa se orgulha. Mas não é por isso que essa pessoa deve abandonar a sua fé, porque agora ela está numa boa condição. Será que isso acontece nos dias de hoje? Quantas pessoas você conhece que buscaram o Senhor para serem abençoadas? Buscaram o Senhor para que o Senhor pudesse resolver um problema na sua vida, seja ele de cura, seja ele de porta de trabalho, vida financeira, seja ele no seu relacionamento conjugal. Deus resolveu e a pessoa abandonou o Senhor. Quantas pessoas você conhece? Estava numa condição humilde, estava em uma condição ruim, estava em uma condição desfavorável. Deus abençoou, Deus resolveu e a pessoa abandonou o Senhor. A pessoa ficou tão rica que ela não tem mais tempo para ir à igreja. Ela foi tão abençoada que a bênção dela não permite mais que ela congregue. Ela não tem mais tempo. Ela está bem. Ela abandona o Senhor. Quantas pessoas você conhece que não vão à igreja? Não estou falando IEGA não, tá? Não vão à igreja porque trabalham muito. Está passando por um momento de ascensão profissional e o trabalho exige muito dela. Ela não pode na segunda-feira ir à igreja orar porque ela trabalha muito. Ela está bem. Ela não pode às quartas-feiras, quintas-feiras
dedicar 1 hora da sua vida a entrar em um estudo bíblico, que além de ser um estudo bíblico, é um ajuntamento da igreja, porque ela está trabalhando, ela está bem. Deus deu um trabalho top para ela. Ela não tem mais tempo para o Senhor. Male dominguinho ali e olhe lá. Quando dá. Quando não dá também não tem problema. Ela está bem. Em contrapartida, enquanto a pessoa estava bem, Deus é top. A tribulação chegou. E ela perdeu tudo que ela tinha. Deus não é mais top. Permitiu que eu perdesse tudo? Como assim? Permitiu que essa provação chegasse à minha vida? Permitiu que a enfermidade chegasse? Permitiu que a tempestade chegasse? Não estou bem, não estou saudável, não sou mais próspero. Que Deus é esse? E ela também abandona o Senhor, também abandona a sua fé. O que Tiago está dizendo, que em uma situação ou em outra situação, Deus é Deus. O que Tiago está dizendo aqui, é que Deus não é inconstante como nós somos inconstantes. O que Tiago está dizendo, que a fidelidade de Deus, não depende de um dia bom ou de um dia ruim. O que Tiago está dizendo, é que a fidelidade de Deus, ela é constante, ela é duradoura, ela é eterna. Nós cantamos aqui que Deus é bom, tão bom. O que Tiago está dizendo é que Deus é sempre bom, que Deus é sempre fiel, que Deus é sempre amoroso, mas nós não somos. Nós somos inconstantes, nós somos frágeis, nós somos levados pelas situações muito facilmente. O que ele está querendo nos dizer nesta manhã é que assim, sejam pessoas mais constantes no Senhor, sejam filhos fiéis, e que a tua fidelidade não seja somente no momento bom, que a tua fidelidade não seja somente quando as coisas estão indo bem na sua vida, que a sua fidelidade ao Senhor seja tanto na doença como na saúde, tanto na riqueza quanto na pobreza, no frio e no calor. Esse é um grande desafio para nós, porque nós não temos essa qualidade, esta essência dentro de nós, de constância. Somente o Espírito Santo pode nos dar. Sem o Espírito Santo é impossível viver uma vida constante no Senhor. Seremos sempre inconstantes, levados para um lado e para outro. Só o Senhor na nossa vida, só o Espírito Santo agindo em nós, conseguiremos manter esta constância ao qual Deus está falando aqui. Tem domingo que a igreja está cheia, tem domingo que a igreja está vazia. Inconstância. Não estou aqui cobrando nada de ninguém, nós somos livres. O que eu estou dizendo aqui é o que a palavra está dizendo. Seja na tristeza, seja na alegria, seja na doença, seja na saúde, você está bem, você não está bem, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. E ser fiel ao Senhor é ser fiel ao teu irmão, porque eu vou demonstrar o amor que eu tenho por Deus se eu amar o meu irmão. Não estou falando de ir à igreja, estou falando de ter comunhão com Deus, e eu tenho comunhão com Deus quando eu tenho comunhão com o meu irmão. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que não vão às igrejas mais, mas elas também não têm relacionamento com os irmãos.
Não, mas eu estou bem com o meu Deus, mas não está bem com os irmãos? Mas eu amo meu Deus, mas não amo o seu irmão? Não tem relacionamento com o seu irmão, só com Deus. Não sejamos inconstantes. Não sei como está a sua vida. Não sei o deserto que você tem passado. Mas será que Deus te abandonou? Será que Deus virou as costas para você e disse: nem conheço, se vira sozinho, meu filho, se vira, como diz o vô da minha esposa, que se nefrega, como dizia? Não, não é assim. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca te abandonou no deserto. Deus nunca te abandonou na tua provação. Ele permitiu, mas não te abandonou. Deus não abandonou essas pessoas que estavam em condição humilde, de repente estavam em elevada condição, mas também não abandonou aquele que estava em elevada posição e passou a ser humilde. Ele não abandonou essas pessoas. Estas pessoas o abandonaram. Deus não abandonou ninguém na pandemia, mas muitas pessoas abandonaram o Senhor na pandemia. Muitas pessoas ainda estão vivendo a pandemia, aliás, achando que ainda existe pandemia, porque são pessoas inconstantes, pessoas que precisam se atentar à palavra de Deus, buscar ao Senhor, deixar que o Senhor governe a sua vida, mas estão distantes do Senhor, estão distantes dos irmãos, estão distantes da igreja, ou porque a situação está boa, muito boa, ou porque ela está ruim, muito ruim. E o que Tiago diz é que há algo muito melhor reservado para nós do que a situação que estamos passando. O apóstolo Paulo, em Filipenses no capítulo 4, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Filipenses no capítulo 4, lá no verso 10. Filipenses capítulo 4, no versículo 10. Eis aqui um homem que viveu tudo isso, que suportou tudo isso, e que é um exemplo para nós. Filipenses no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: ele mesmo, quando escreve a esta igreja, este povo de Filipe, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo está falando porque ele foi ajudado por esta igreja. E ele fala no verso 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Verso 12: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele diz no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está vivendo o que Tiago está nos orientando. Paulo está nos dando um exemplo prático de como devemos viver nessas situações. Você pode pegar esta semente, você pode nem permitir que ela entre no seu coração. Está tudo bem.
ou você pode viver esta palavra e transformar a tua vida espiritual. Consequentemente, a tua vida terrena e material também será transformada. Se você achar importante. Paulo nos exemplifica aqui. Ele passou por isso. Ele passou por bons momentos e momentos difíceis. Teve fartura em sua mesa, mas também teve fome. Passou por perrengue. Foi preso, açoitado, humilhado. Mas também viveu dias de glória, de fartura. E o que ele diz é: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você está passando por momento A ou B, você também pode declarar na sua vida: tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Independente do deserto que você esteja passando, tudo você pode naquele que te fortalece. Você está no deserto, é porque Deus permitiu. Deus tem algo a trabalhar na sua vida. Permita. Confia no Senhor. E o cristão maduro é aquele que vai ser constante. É aquele que a situação pode estar ruim, mas ele continua de pé. É a mesma pessoa. Como? Parece que está tudo bem, né? Só Deus sabe como é que está, meu irmão. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Será que Deus vai permitir que isso aconteça? Para que possamos ser tratados, podados, fortalecidos, amadurecidos? Sim. Sim. É o que Tiago vem falando depois a partir do verso 13, mas que nós não vamos abordar hoje. Passaremos por grandes provações, e junto com as provações virão as tentações. E Ele vai nos ensinar a passar por essas situações. E finalizando, no versículo 12. Ele diz que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Ei, meu amado, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma promessa para você. Irmã Naya, Deus tem uma promessa para você. Irmã Diná, Deus tem uma promessa para você. Toma posse, minha irmã, em nome de Jesus. E a promessa que Deus tem para você, acho que nem você nem eu sabemos o tamanho dela. Acho que nós não conseguimos mensurar o que é uma coroa de vida. Nós sabemos mais ou menos o que é uma coroa. Antigamente os atletas recebiam coroas quando venciam na competição. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso, lá em 1 Coríntios no capítulo 9, ele fala de uma corrida, e aquele que ganhar vai receber a coroa da vida, e ele diz assim, ó, cada um de vocês estão participando de uma corrida, e ele fala assim, corra como quem vai alcançar o prêmio, e o apóstolo Paulo fala assim, corra esmurrando o seu corpo, corra fazendo aquilo que tem que fazer, não corra de qualquer jeito, ele fala ali em 1 Coríntios capítulo 9, porque no final, existe uma coroa, como essa coroa que está aqui, o que Tiago está dizendo, em Apocalipse no capítulo 2, no verso 10, quando o Espírito diz ali, a João, a igreja de Esmírnia, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse no capítulo 2, no verso 10, Apocalipse 2. Deus falou para escrever as igrejas. E quando João escreveu a igreja de Esmírnia, uma igreja que aparentemente era uma igreja pequena, uma igreja fraca,
Mas Deus falou: você é forte. Você não sabe o tamanho da sua força. As pessoas olham para você, igreja, e acham que você é fraca. Mas eu sou a sua força. E ele fala assim no verso 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Será que Deus está querendo dizer algo a nós? Meu amado, Deus sempre prepara o seu povo para todas as coisas. Jesus foi preparado para assumir o seu ministério. Jesus preparou os seus discípulos para começarem a assumir os seus ministérios. Tiago foi preparado para assumir o seu ministério. Vai sendo preparado até o dia que Deus fala: vai, você está pronto, escreva uma carta agora para os meus filhos. E aí Tiago escreve. Deus está nos preparando para algo grandioso. Nós estamos sendo preparados por Deus para algo grandioso. Você está sendo preparado para algo em especial, e só você vai viver isso. Existe uma preparação coletiva, mas existe uma preparação individual. Esteja atento àquilo que Deus está falando para você. Deus está te preparando para algo grande. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Amém. E a aprovação faz parte dessa preparação. Mas no final, diz a palavra de Deus que há uma coroa. Pedro falou isso na sua carta em 1 Pedro, no capítulo 1. E nós vamos encerrar aqui. 1 Pedro no capítulo 1. Eu acho que todos lembram. Dedicamos quase um ano inteiro falando da carta de Pedro. E o começo da carta, no versículo 3, Pedro ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. E ele diz assim: ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. E no verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, uma herança que não se macula ou que perde o seu valor, uma herança que está guardada nos céus, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Esta coroa não perece. Esta coroa que Tiago fala, Paulo fala, Pedro fala, Jesus fala, João Batista fala, o Espírito Santo fala, é uma coroa que não perece, é uma coroa que não tem instabilidade, ela é estável. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para o seu povo. É isso que Deus tem para os seus filhos. É isso que Deus tem para a sua igreja. É isso que Deus tem para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para o homem que persevera na aprovação. Porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Deus prometeu para você, meu amado, algo extraordinário. Mas você deve perseverar na aprovação. E o que Tiago vem falando aqui é que em meio à aprovação, você será tentado. Você será induzido ao erro. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta de como devemos passar. E como nós vamos vencer a tentação. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo. Vai ficar para a próxima oportunidade. Amém? E eu quero finalizar esta palavra lendo o que está em Romanos capítulo 8, verso 38.
O que Paulo diz aos Romanos aqui, no versículo 38. É muito forte. Pois ele, íntimo, grandemente usado por Deus, está convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Não é a situação que você está passando que vai te afastar do Senhor. Somente nós podemos nos afastar do Senhor. As provações não vão nos afastar do Senhor. A situação terrena não vai nos afastar do Senhor. A situação financeira não vai nos afastar do Senhor. Deus está sempre perto de nós. Deus está sempre perto de nós. Nós é que muitas vezes nos afastamos do Senhor. E nos afastamos dos nossos irmãos. E nos afastamos da igreja do Senhor. Talvez você aqui, ou você aí na sua casa, estão longe do Senhor. Não tem força para orar. Não tem força para jejuar. Não tem força para voltar à igreja. Não tem motivação. Eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você. Porque Deus diz, nesta manhã, que Ele não te abandonou. Deus manda dizer assim: estou contigo. Estou contigo. E o Senhor quer te fortalecer, para que você possa levantar e caminhar. Amém, querido?